vimos uma sinopse aí de todo o crescimento de Israel, as fases, né, os períodos que Israel teve. Agora, uma pergunta que fica no ar. Como se deu a formação de Israel? O único contato que Israel tem com Deus começa, como Israel, né, como nação, começa lá no Monte Sinai. Então, como que se deu essa formação? Da onde veio o hebraico? Apesar que a gente vai estudar hoje como é que surgiu o hebraico, né? A dança, a música, né? Os costumes de Israel. De onde que veio isso? Surgiu do nada? Veio um anjo com uma novidade na caixinha? Falou, ó, olha para cá, pessoal, vou abrir um negócio só para nós aqui. Não. Israel foi tremendamente influenciado. Agora, o que eu acho interessante é porque Deus deixa primeiro isso acontecer, para depois vir fazendo as correções que eram preciso fazer. Então, pensando bem, quando se pensa em Israel, a gente pensa no pai Abraão, que é o fundador de Israel. Há uma dúvida no ar, como que Abraão se tornou monoteísta? Porque a época que ele vivia era também politeísta. Só que o monoteísmo ele é um acontecimento que não está reservado só para Abraão, embora a Bíblia não traga nenhum texto especificamente dizendo assim, e Abraão, que era politeísta, teve um encontro com Deus e virou monoteísta. Não. A Bíblia mostra dois lados. Que os pais de Abraão serviam outros deuses. Está escrito lá. Os pais de Abraão eram politeístas. Toda aquela parte da Suméria. Mas Abraão teve um encontro com Deus. Esse momento, essa transição entre Terá, né? E a fala de Deus com Abraão é uma incógnita. A gente não tem dados. Quem quiser viajar nisso aí vai ter que tecer muito argumento fora da Bíblia. Então, a gente não tem realmente, e aí do professor que quer responder tudo, eu digo assim, que eu não sei. Eu não sei quem sabe disso, né? Tem um áudio aberto aí, que está vazando um áudio aberto aí. Mas vamos tentar entender aqui uma coisa. Quando você fala em Abraão, que é o que foi chamado por Deus, ele foi chamado Abrão, né? Abraão, ele está locado na Suméria. A Suméria é aquela região que hoje é o Iraque, final do Iraque, norte do Kuwait, toda aquela região ali é a Suméria. Na Suméria, existia também a Mesopotâmia. Você já sabe, Mesopotâmia, que é entre rios, né? O Tigre e o Eufrates, pegava lá de cima, que seria a Babilônia Antiga, até embaixo, onde eram os acadianos, que é depois da Suméria. Esse povo aqui trouxe alguma contribuição para a formação cultural de Israel. Então, uma contribuição que eles trazem aqui, que eu posso listar, é, na verdade, o monoteísmo. Na verdade, há indícios de monoteísmo tanto na Suméria como no Egito. O Egito, você vai ter um faraó chamado Amenhotep. Olha só, a cabeça está boa. Amenhotep, que ele vai elencar um deus chamado Atom, que seria o Sol. Esse período aqui é no 14 século antes de Cristo. 14 séculos antes de Cristo. Este faraó está 6 séculos antes de Abraão. E ele já tinha a ideia de um Deus monoteísta. Olha que interessante isso. Então, o monoteísmo não é propriedade de Israel. É um sinal antigo de que Deus, alguém... Não vou dizer que Deus... Aqui porque Deus não é o Sol. Se eu falar que Deus aqui é o Sol, eu virei panteísta. Aí eu já é panteísmo. Eu não posso colocar isso. Mas alguém chamado Amenhotep, que é esse faraó, vai ter a ideia de que há um Deus só. Quem falou para ele? Eu não sei também. Mas esse cara vai dizer, tem um Deus aí. Não tem vários, não, tem um só. Então, ele está distando de Abraão 6 séculos. Porque Abraão recebe essa revelação monoteísta de Deus no século XVIII a.C., entendeu? Então, veja bem,
Essa é uma contribuição que o sumeriano... Isso aqui é a Suméria que deu, o monoteísmo. Outra contribuição também, pasme os senhores e as senhoras, o sacerdócio. O sacerdócio não é coisa de Israel. Hoje eu vou desmistificar muitas coisas aqui para vocês. O sacerdócio não é coisa de Israel. O sacerdócio era uma prática dos povos antigos, inclusive os sumerianos, que era o sul. Não é porque é sul que é sumeriano. Não tem norte-meriano. É sul porque é Suméria, né? Então, essa contribuição aqui do sacerdócio. Outra coisa que vocês vão cair para trás agora. Outra contribuição dos sumerianos acadianos, vou colocar aqui em espaço, em parênteses, acadianos, eles contribuíram com a escrita sagrada. Como é que era a escrita sagrada para Israel? Qual o nome dela? Lembra dela? Exatamente, o pessoal está afiado aí, hebraico. Exatamente, isso aí que vocês falaram. Hebraico. Não teria outra língua para Israel, tem que ser hebraico, não é espanhol. Hebraico. E escrita, por quê? Os acadianos desenvolveram um código, e esse código, na verdade, era um código, porque não era falado. O falado é dialeto, o código é escrito. Eles criaram um código para tratar das divindades. Então, isso aí Israel traz dentro da ideia do hebraico, a língua sagrada de Israel, que nem todo mundo falava, são os escribas, e é uma coisa muito mais pessoal, porque estava trazendo algo sagrado. Uma outra contribuição da Suméria para Israel, tudo isso aqui foi formando Israel. Tudo isso aqui foi formando Israel. Né? Quando Deus aparece, ele fala assim, gente, sacerdócio é esse aqui, há um sumo, que é Jesus, então eu dei a ideia, eu liberei a ideia para os povos, agora vocês têm a ideia? Pronto, agora eu vou falar para vocês. Só tem um sacerdote capaz de limpar o pecado do mundo, é o sumo, que é Jesus. E aí ele vai colocando essas coisas no lugar. O povo sumeriano também contribuiu com as divindades. Divindades. Não pense vocês que Homero, com as Ilíades, com as Odisseias, vem trazer do grego as divindades. Não. Elas são antes deles todos, da Grécia. Inclusive, tem pais da igreja, como Clemente, que ele afirma que os gregos imitaram Israel para criar as divindades deles. Entendeu? Existe essa briga aí na academia com relação a isso aí, né? Então, essas contribuições esses povos trouxeram para Israel. Já o Egito trouxe contribuições na música, por exemplo, a música polifônica. A ideia polifônica ela vai acontecer na Renascença, na combinação de sons harmônicos, ou seja, educados, né? As quintas, os intervalos, para dar aquele som gostoso. Israel já fazia o poli, mas desordenado. Eles não tinham ideia da combinação de sons. Era uma quinta com a terceira, assim. Mas eles trazem a polifonia. O Egito traz a polifonia, que era mais uma cacofonia, né? Também, o Egito já era organizado na hora dos cantores. Por isso que Davi vai ter a noção de criar lá os polos, com os coratitas, né? Os Gedutum, fazendo aqueles corais, aqueles turnos. Então, o que acontece com o crente normal? Que tem o crente normal, né? E tem o crente anormal. O normal, acho que tudo veio de Israel. Israel criou tudo. Israel criou a música, Israel tudo. Não. Israel não criou nada. Israel só recebeu. Ele recebeu para coar. Então, imagine um filtro, né? Ali é tudo jogado no filtro e você coa para ter Então, foi isso que Deus fez. Israel foi o coador. Muito bom isso aí, ó. Pastor, mas é interessante entender a dinâmica de Deus, a didática, porque o homem não sabia nada. Então, Deus usa todo mundo, usa tudo para dar uma visão. Que é o quê? Assim como ele deu a lei, para evidenciar o que era errado, ele liberou tudo para depois filtrar. Tem mais duas contribuições aqui. Muito importante, tá? A contribuição da família. Aqui eu falei da polifonia, ok? Polifonia.
polifonia, Egito, a organização dos turnos musicais aqui também, dos turnos, a dança também. Ei, excuse me, a dança de Miriam era egípcia. Hello, não era japonês, eu não estava no Japão, eu não estava, ela estava no Egito. Então, a dança de Miriam era egípcia, mas Miriam dançava para o Senhor. Existe um estudo arqueológico de que aquele cântico de Moisés, que está na Bíblia, então cantou Moisés aos filhos de Israel esse canto ao Senhor, que esse cântico é o cântico do Akenaton. O faraó Amenhotep, ele mudou o Aton para Akenaton. E o Akenaton era um deus. O Aton era um deus, no caso monoteísta, que enviaria o Akenaton, o sacerdote, para libertar o povo. Excuse me. Alguém está entendendo? Não. E isso 6 séculos, 5 séculos antes de Moisés ser usado por Deus. Por isso que Moisés, quando atravessa, ele canta para lembrar que aquele povo, irmãos, gente, o Yoshua, o Miguel, eles são brasileiros de sangue, mas já são ingleses de cabeça. E o Moisés estava com o povo de Israel egipciado. Aquele povo era Israel, mas era egípcio. Falava copta, escrevia hieróglifos, né? Eles tinham toda a cultura de Egito. Então, Moisés tira do bojo aquele hino do Akenaton, diz assim, pessoal, hoje chegou a revelação. O Akenaton é o Senhor Jeová que tirou o povo do Egito. Esse é o cântico do único faraó que era monoteísta no Egito. Não. Eu vou sentar aqui. Aquilo que eu falo de projeção profética. Eu ainda não entrei. Eu fico só falando que eu vou entrar, uma hora eu vou entrar. Mas quando eu entrar em projeção profética, vai ser 4 horas. Deus sabia que no futuro, pastor, Israel passaria pelo Egito. Então, ele levanta lá atrás, permite, não levanta, ele permite, porque senão eu vou abrir a revelação de Deus para os povos. Aí eu posso legalizar outros deuses que não é nosso Deus. Então, Deus permitiu que houvesse uma compreensão que haveria um Deus monoteísta e que ele teria um profeta que tiraria um povo de lá. That's it. Isso há 5 séculos antes. Aí o que acontece? Deus permite que esse faraó se levante, proclame esse Deus único e aquele cântico é o cântico da Akenaton. Moisés não compôs aquele cântico. É o cântico da Akenaton. Moisés falou assim, gente, só tira o nome de Akenaton e coloca Yahvé aqui. É ele que é o nosso libertador. Glória a Deus. Chega a arrepiar, pá. Vamos lá, continuar aqui. A 5ª contribuição da Mesopotâmia para Israel foi a família. Incrível que pareça, hein? A família. O termo aramaico para a família, você tem o beté, que é lar. Essa palavra lar, ela nasce no 2º século com o sincretismo de Roma. Esse era um deus chamado Lares. Era um deus romano. E tinha cultos na casa para ele, culto pequenos grupos. Eu vou chegar lá, é na próxima matéria. Tem o Bet Abá, que é o pai, nesse caso é o pai da família, o patriarca, o Bet Abá. E tem o Mishpahá, que é a família. Mas a família é família parente, família tribo. Avós, sobrinhos, tios, a tribo. Entendeu? Todo mundo, os Boeing, todos os Boeing juntos, né? Os Boeing, a tribo, né? Então, assim, essa contribuição é sumeriana, é mesopotâmica para Israel, né? E a última contribuição é a Constituição. Aqui dá para ler ainda. Constituição. Eita, Jesus do céu. Constituição. Como assim Constituição? Eu vou refrescar a sua memória.
O Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi tinha 104 códigos, inclusive o Capião, que é falado ainda hoje, o Capião do tempo dele. Quando a Grécia começa a impor o marco civil e território, baseia-se no Código de Hammurabi. Por isso que tem 6 mandamentos dos 10 que são Código de Hammurabi, que Moisés foi criado com esse código. O mundo inteiro era dirigido por esse código. O mundo inteiro, todas as civilizações é por esse código. Entendeu? E isso aqui é a influência dos povos sumerianos sobre Israel. Pegou, gente? Alguém não entendeu? Não? Não. Eu explico de novo. Tá pegando? É legal, né? Você vê. Você lembra do filtro melita? Israel é aquele paninho, é aquele filtro. O café veio de fora. Triturado, misturado, não sei de onde, não sei feito na onde, arábico, não sei o que mais. Joga naquele filtro, coa e sai o bom café. Que é o quê? Que é o Deus revelado das nações, o bom café. Não. Olha, Melquisedeque está fora do Israel e é o sacerdócio. Ó, antes de Israel está o sábado também. O sábado não é de Israel, embora a gente não pratique, né? Não é. O sábado é fora. O sábado é eternidade. Porque a eternidade é descanso. Eita, glória. Amém? Aleluia. O sábado não é. O dízimo não é. Quando alguém vai, o dízimo é da lei. Não é da lei. O dízimo é antes de todas as coisas. Bom, mas eu não vou entrar nesse campo, que é outro campo. Ok? Pessoal em casa, tudo bem aí? Certinho? O som tá legal? Tá chegando bem? Alguma dúvida, escreve no chat que a chata não, que a secretária vai pegar ali. Tá bem, Fernanda? Vamos lá. Vamos à apostila agora. Cadê? Sim. Então, deixa eu falar sobre isso, é uma coisa interessante. Uma das contribuições também, que aí já seria uma parte mais arqueológica e social. Uma contribuição também para o mundo, nem para Israel, para o mundo, foi a escrita cuneiforme. São os sumerianos que começam a escrita cuneiforme. Eles começam a talhar na argila e deixa cuneiforme, né? A Roseta, se eu não me engano, ela já tem está até em grego, né? É isso mesmo. É. Sim. Então, o problema do Hammurabi, o código começa assim, ó, ao Deus Todo-Poderoso e Soberano. Ele começa com a ideia monoteísta. Então, só que tem que ter um cuidado. Deus teria se revelado a outras civilizações? Eu creio que sim, porque nós temos em nós uma deidade moral. Os próprios índios que não conhecem civilizações têm códigos morais entre eles. O cachorro tem. A cadela, o cachorro não bate na cadela. O cachorro não bate na cadela. E o homem bate na mulher, né? Quem é mais cachorro, né? Então, veja bem, é código moral. Embora que o cachorro não bate na cadela. Ela bate nele, ele não. Ele pode ser o mais bravo que for, ele fica quietinho e apanha dela. E já o ser humano, o homem bate na mulher, né? Quer dizer, quem é mais cachorro aí, né? Então, veja bem, mas o cachorro é cachorro, já tem isso, não estou falando que isso, mas nós temos um senso moral entre nós. A divindade, as pessoas olhavam para como é que nasceu o politeísmo? Quando chovia era um Deus, um sol era um Deus, o trovão era um Deus. Eles ficavam assim. A palavra Deus, ela não é falada naquela época. Ela vai ser inserida no vernáculo mundial a partir da Grécia. Antes não tinha. Inclusive, a palavra Deus não está na Bíblia. O Theos é totalmente grego. A Septuaginta que colocou. A Bíblia está aí eterno, Senhor, Criador, Altíssimo. Não tem God, Theos, não tem. Yahvé, que não está reiterado para falar um pouco mais compreensível. Então, na verdade, nós temos os códigos morais que estão entre nós, código moral. Quem ensinou, por exemplo, não tinha parteira.
Como é que nascia filho? Como é que tinha o parto? Tudo a natureza. Então, Deus promoveu isso aí. Na verdade, Deus despejou nos povos toda uma cultura. Aí diz, espera, já está tudo despejado aí, tudo certinho aí. Já tem noção que tem Deus, tem noção de sacerdócio, tem noção de música, tem noção de família, tem noção de constituição. Agora eu vou mostrar ao mundo quem somos nós. Deus levanta o Amém? Há uma constituição, que é a lei da palavra de Deus. Presta atenção. Presta atenção. Quando o povo está a 50 dias da saída do Egito, o que acontece no Sinai? Deus se manifesta. Ali foi uma manifestação de Deus, certo? E trouxe o quê? Os 10 mandamentos, que é a sua palavra. No Pentecostes, há uma outra manifestação, agora do Espírito Santo. Trazendo quem? Jesus como Salvador, imediatamente o povo citou Jesus. Veja que entre o Pai e o Espírito, o Filho está relacionado na antiga aliança, pelas leis, e na nova, pelo Evangelho. Cara, é um relógio suíço. A Bíblia é um relógio suíço. Funciona tudo certinho. Vamos lá para a nossa apostila. Glória a Deus. Como é que é? O ser humano tinha ideia. Porque, veja bem, a arte, ela faz parte da habilidade que Deus deu. Os primeiros registros de imagens foram as criaturas rupestres, que aparecem nas cavernas. Inclusive, nas cavernas já havia a ideia do audiovisual, do tridimensional e do estéreo, porque há 4.000 anos você encontra a caverna que tem um cara assim fazendo assim, um desenho, o caçador assim, 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 o leão assim, o leão assim, o leão assim, já era a ideia de filme. Aí que nasceu o cinema, há 4.000 anos. E era sempre numa caverna que tinha eco. O cara contava a história com a função do eco. Tá pegando ou não? Como de Jeremias, nada é novo. Nada é novo. Vamos lá. Capítulo. Eita, já são 8 horas. É que a gente tem uma lista, pastor, eu queria analisar todas as coisas que acabam com a gente tem hoje, da vida natural. Eu estava lendo uma coisa que aqui na Idade Média, os caras não tinha chuveiro, água quente. Até ficava tomando banho uma vez por ano. A pessoa ficava banando, era para ser o fedor, não era todo mundo tinha gente para banar. A Rainha Vitória tomou o primeiro banho com 52 anos de idade. A Rainha Vitória, aqui da Inglaterra. Então a gente tem uma Rainha Vitória. época. A cheirosa. Foi uma vitória. Pessoal, já são 8 horas, mas isso aqui é preciso, entendeu? Por causa da matéria. Não tem como. Não está na apostila isso. A apostila é só um guia. E a próxima matéria vai ficar melhor, porque tem a apostila preenchível e ainda tem também o MAS, que vai vir o material de apoio suplementar. Não tô brincando, não. MRV é qualidade, rapaz. Padrão. Padrão high, entendeu? Vamos lá. Parte 9, mas no caso é o 10, né? Eu tinha falado na semana passada das festas, terminamos com as festas antigas, agora as atuais. Ele chama de Yom Tov, que é dia bom. Cuidado com o negócio de dia bom, né? Dia bom não, dia bom, diabo grande. É o dia que é bom, né? O dia bom. Tenha um dia bom. Tenha um dia abençoado. Como também chamo de festival, são comemorações sagradas e históricas. Estas festas fazem sobreviver sua cultura milenar. Estas festas são encontradas nos mandamentos bíblicos, decretos de Rabino e na história do país. As principais são essas aqui. Vamos lá comigo? Quem puder, fala aí. Vamos lá. Rosh Hashanah, que é um ano novo. Yom Kippur, dia do perdão. Sukkot, festa do tabernáculo. Festival das luzes e festa da dedicação. Festival das sortes. Páscoa. Shavuot, Pentecostes, festa das semanas, né? E Shabá, que é o sábado. Essas são festas atuais que eles comemoram. Inclusive em Israel, com todos os prédios modernos, você vê cabana no meio da rua, armada.
Eles armam uma cabaninha, eles armam uma cabana no meio da rua, como se fosse um tempo bíblico. E teve uns judeus que colocaram aquelas cabanas novas que compraram aqui, de armação de camping, meteram o facão lá, quebraram tudo. Tem que ser tempo antigo mesmo. Tem que ser com palha, tem que ser... Não chama de judeus viados, né? Judeus viados. O Israel também tem alimentação kosher. A alimentação kosher, irmãos, hoje é tipo uma vaidade, mas eles se baseiam lá no Antigo Testamento, como Deus mandou não comer animais que tinham pata fendida e tal. Então, tem um certo um pezinho lá no Antigo Testamento. Mas hoje eles fizeram uma indústria, né? É uma indústria. Alimentação kosher. Kosher, ou kasher, significa apropriado. O kasher, irmão, o kosher, ele é uma linguagem do Yiddish. O Yiddish é o alemão, é o hebraico alemãozado, né? É um hebraico europeuzado, né? Desculpa falar esse neologismo aí. Kasher significa apropriado ou alimentação adequada. A diferença na pronúncia está vinculada à região, como sendo que no hebraico israelense se pronuncia kasher. Nos Estados Unidos é muito utilizada a pronúncia kosher. As leis de Kashrut têm origem na Bíblia judaica Torá e do Talmud, coleção de livros que dá origem ao Código das Leis Judaicas, inclusive sobre o comportamento alimentar. O Talmud, você sabe, significa estudo, né? E ele é uma junção do Mishnah com Gemara, que é a lei falada e a lei escrita. Não é bem a lei, né? Mas a interpretação da lei falada e o que falou se escreveu. E algumas regras a serem seguidas. Enciclopédia da comida kosher. As carnes permitidas são de vaca, carneiro e cabras. As aves domésticas são permitidas como frango, perus, fazão, patos ou glória. E gansos. Os porcos e coelhos estão fora, por não serem ruminantes e não terem o casco fendido. O coelho está fora? O coelho está fora. O porco está fora também. Então, mas isso aqui é uma coisa cultural ligada ao tempo bíblico lá. Para nós não faz sentido mais hoje. Sim, exatamente. Inclusive hoje, é bom seguir. Exatamente. É por isso que o pessoal usa esse animal que não pode ir para fazer trabalho na sexta-feira. Aí já não é judaico isso aí. Ó, após o abate dos animais, eles devem ser lavados para que não haja resíduos de sangue. Também os subprodutos do sangue, como morcela, molho, pardo e afins, o cabidela, né? Não devem ser consumidos. Os peixes com escamas e barbatanas poderão fazer parte da dieta kosher, porém, crustáceos e moluscos devem ser excluídos. É como a pastora André acabou de colocar aqui para nós. Existe toda uma questão de saúde envolvida. Você lembra que o Hospital Hopkins, em 1906 ou 1908, um grande cirurgião surgiu com a tese das mãos lavadas para evitar a infecção hospitalar? Todo mundo riu da cara dele, ele provou que era verdade, e hoje é lei número 1 dos hospitais, as mãos lavadas. Israel fazia isso naquele tempo. Lá no tempo do campo, ainda lá no deserto, Deus mandou lavar as mãos, cara. O sacerdote lavava as mãos para... Tá vendo? Lá atrás. Olha, então, é maravilhoso isso aí, né? Então, isso é a comida kosher. Vamos ver aqui um pouquinho do tabernáculo. Eu não vou explicar o tabernáculo, seria uma outra matéria, mas é como eu chamo, um voo de drone por cima. O tabernáculo era uma tenda onde o povo de Israel se reunia para adorar a Deus. Ponto final. Seu propósito era permitir que as pessoas se aproximassem de Deus, porque o tabernáculo representava a presença de Deus. O tabernáculo significava tenda. No Monte Sinai, depois que tirou os israelitas do Egito, Deus deu a Moisés as indicações sobre como construir o tabernáculo. Esse seria um lugar sagrado, abençoado pela presença de Deus, Êxodo 25, 8 a 9. Ali os israelitas poderiam oferecer sacrifícios para o perdão de pecados e adorar a Deus. Vamos lá. Na verdade, o tabernáculo, gente, ele tem uma função didática. Eu não sei por quê
as pessoas espiritualizam o tabernáculo. Havia espiritualidade no tabernáculo, mas não era espiritual, ele era um tabernáculo, ele era uma tenda onde Deus ensinava o povo sobre a sua presença. Como chegar a ele, a questão do perdão, dos sacrifícios. Nós tivemos uma série, né, sobre isso aqui na igreja, né, falando. Mas não havia poder no tabernáculo, não havia. Então, mas o pessoal pega o tabernáculo e faz como se fosse algo assim, sabe, coisa assim. Não, era um momento que Deus usava como didática. Tanto é que depois Davi traz a arca, lá de Obed-edom, ele não tem mais lugar na arca para o tabernáculo. Ele coloca no meio e o povo adora em volta. Não havia mais nem mediador. A visão davídica é a visão da igreja. A visão mosaica é para Israel, que é o didático. Inclusive, o pessoal usa muito a palavra levita hoje. A gente deixa passar, faz vista grossa, não precisa ficar brigando, mas não tem sentido algum falar, eu sou um levita. Ah, eu um levita. Se você é levita, você levanta assim, ou você é filho do Levi, porque se for a tribo de Levi, a tribo também já foi exterminada. A função de levita morreu com Israel, não é para a igreja. A gente ouve, né, passa, não vamos brigar por isso, mas biblicamente não há aplicabilidade dessa palavra para nós hoje, levíticos, né? Vamos ouvir agora o nosso pastor, nosso sumo sacerdote. Não tem mais isso. Quando Cristo morreu na cruz, ele aboliu o sumo, porque ele é agora o nosso sumo sacerdote. Então, o pessoal pega as partes bíblicas, porque, ó, gente, tem coisa na Bíblia que é cerimonial. A Bíblia é dividida em dois campos, tá? Anota aí, cerimonial e memorial, tá? Cerimonial e memorial. Cerimonial está ligado a um local, a uma geografia, a um contexto social, bíblico. Memorial é por toda a vida. Alguém discorda aí que é pecado matar alguém? Alguém discorda? É pecado matar, não é? É pecado matar. Isso é memorial, é para memória. Entendeu? Agora, alguém quer trazer aqui no culto, no domingo, um carneiro para a gente sacrificar no púlpito ali, cheio de sangue ali, cortar o carneiro com faca ali? Não, isso é cerimonial, isso é Israel. E Cristo aboliu isso aí. Então, há coisas que são cerimoniais, que pertencem a um grupo específico em uma data, em um local geográfico. Pronto. Memorial, é por isso que o dízimo está antes. Porque ele é memorial. Não é cerimonial. Está antes. Entendeu? Por exemplo, a Santa Ceia de Jesus... exatamente, por isso que é sacramento. Porque o sacramento, ele é a visibilidade... Mês de graça, na verdade. Teologicamente, é mês de graça. É a visibilidade de algo espiritual designado ao ícone. Só que no caso da ceia não adora nada. É só a expressão que o pão, ele é a representação do corpo. Entendeu? É interessante isso aí. Então, a gente tem que ter cuidado. A Bíblia tem que ler assim, gente. Ah, mas alguém fala assim, não, mas não me serve as coisas do orçamento. Eu já vi alguém falar assim, o pessoal não quer guardar o sábado, mas cobra o dízimo. Peraí. Isso é analfabeto bíblico. O dízimo não tem nada a ver com o sábado, nem o sábado com o dízimo. Né? Inclusive, a ordem de Melquisedeque é bem antes de Israel. Deus, ele implicitamente coloca dentro do povo de Israel a prática do dízimo e da oferta, no caso. Mas é um memorial para ser lembrado. Se Deus torna dízimo cerimonial, ele fechava a porta para a igreja. Então, é memorial. O sábado também é memorial. É para todos. Claro que, no nosso caso, o sábado, para nós, não pode eliminar a cruz. Se alguém perguntar, pastor, o crente pode guardar o sábado? Se você quiser, faz bem para a saúde, guarde. Agora, nunca deixe que o sábado tome um lugar salvífico. Porque esse negócio de que eu sou salvo... o momento que o sábado torna-se importante mais do que, para mim, a salvação, ele eliminou a cruz de Cristo. Porque quando o ladrão aceitou Jesus na cruz, não teve tempo para ficar no sábado, não. Morreu na sexta-feira ainda, entendeu? Nem tempo deu para o sábado. Então, é que o pessoal pega textos isolados para alimentar uma ideia. Isso que é o problema. Então, o tabernáculo, ele é didático para ensinar o povo de Israel um relacionamento que ele não tinha com Deus, tá? Agora sim, o templo. Depois do tabernáculo, o templo. Israel tem a tenda, certo? Tem a tenda, o tabernáculo e o templo. Aí, tenda, tabernáculo e o templo. A construção do templo de Salomão foi um marco divisório, não só na história de Israel, mas em todo o mundo. De acordo com a cronologia comumente aceita,
O templo foi concluído em 1005 a.C. No tocante à arquitetura, a construção, projeto e custos, ele é conhecido como um dos edifícios mais notáveis da história. A Bíblia hebraica afirma que o templo foi construído sob o reinado de Salomão, rei do Reino Unido de Israel e Judá, e que durante o reino de Judá, o templo foi dedicado a Javé, ou Yahvé, cujo interior habitava a Arca da Aliança. O historiador judeu Joséfo disse que o templo foi queimado 430 anos, 6 meses e 10 dias, depois de ter sido construído. Embora fontes rabínicas afirmem que o primeiro templo ficou de pé por 410 anos. E com base em Seder Olam Rabbah, a construção do local em 832 e a sua destruição em 422. 105 anos depois do que a estimativa secular. Bom, mas datas é assim mesmo. Data você não tem uma... Você tem só a aproximação que foi naquele momento. Né? Não foi ontem à tarde e não foi, né, no tempo de Adão. Então,